Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Mais uma vez, uma alegria poder estar reunido com cada um dos amados irmãos para podermos adorar e glorificar o nome de Deus. E desde já convido a todos a ficarem de pé para louvarmos o livro 354 do cantor cristão, cada convênio. 354, cada convênio. Amém? Amém. Louvamos. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal, ergo bem alta bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão, cada momento concede perdão, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar, cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me otorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Amém. Vem de pé, convido com João a orar por esse culto nessa noite. Oremos. Maravilhoso, glorioso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos aqui para sentir a tua maravilhosa presença através da tua palavra, Senhor. Conversa conosco, Senhor. Fala o teu amor, Senhor. Use os vasos, Senhor, para receber da tua palavra. Use o pastor para a pregação, Senhor, através do Espírito Santo, para que nós possamos ficar firme e forte com a tua palavra, anunciar com amor, meu Pai, para os perdidos, para que tenham direito à salvação eterna, para que teu nome seja glorificado através dos vasos com seus amparos. Glória ao teu santo nome, assim que eu oro, te agradeço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Mas não poder sentar-se. Gostaria que os amados abençoem os livros de João, Evangelho de João, capítulo 4, apenas 2 versículos 23 e 24. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adoram
o adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Amados irmãos, olhando para o contexto, observamos aqui um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E a mulher samaritana aqui faz uma pergunta: aonde, em que lugar, em que local devemos adorar ao Senhor? Se referindo aqui ao monte ou em Jerusalém. E Jesus aqui responde nos ensinando que o lugar, o local, aonde não é importante, mas sim como. E ele deixa o modelo: verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? E ele diz que Deus é espírito. Então nenhuma representação, nenhuma imagem, ela pode representar aquilo que é espírito. Ele fazendo aqui uma referência aos samaritanos, até mesmo os judeus que na época realizavam seus cultos usando imagens e outros sacrifícios para adorarem a Deus. E agora não, agora no período da graça, com a vinda de Cristo, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E a verdade, meus irmãos, ela está revelada através da Escritura, está revelada através da palavra de Deus. E os verdadeiros adoradores precisam conhecer essa verdade. Só poderemos adorar o Senhor verdadeiramente conhecendo a verdade que está contida nas Escrituras. Não basta apenas ter boa intenção, ser sincero. É preciso conhecer a verdade. Até mesmo pessoas sinceras, muitas vezes são enganadas. Pessoas sinceras também adoram o Senhor em mentiras. Adoram um D com D minúsculo, porque adoram sendo enganadas. Por isso Jesus nos adverte nessa passagem: os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então os filhos, para adorar o Pai, precisam conhecer a verdade que está escrita na Bíblia. E através da Bíblia adoramos ao Senhor assim como Ele nos ensina. Amém? Amém. Agora eu convido as irmãs para fazer um louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, que mensagem cheia da compaixão de
abençoe as irmãs, né, que elas continuem sempre dedicadas ao louvor e glorificar o nome de Deus. Amém? Amados irmãos, finalmente, né, depois de muitos preparativos, chegou a semana da confissão da igreja, semana onde precisaremos da dedicação de cada um dos amados irmãos para convidar pessoas amigas, convidar familiares, para poder ouvir e conhecer a palavra de Deus assim como ela é, né? E nesse momento é importante que cada um tenha esse entendimento de colaborar cada vez mais. Já agradecer também a todos que já têm colaborado bastante, né? E lembrando que não haverá culto na próxima quinta, os cultos serão sexta, sábado e domingo, né? E Deus quiser vai ser uma bênção, né? Que todos possam se dedicar para possamos receber todos os convidados e irmãos para fazermos uma excelente festa para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Agora eu chego para o irmão Zé Paulo para trazer também uma saudação para a honra e glória do Senhor. O irmão Zé Paulo está com oportunidade. Boa noite. Boa noite. Quero ler aqui alguns versículos da Bíblia. Se encontra no Evangelho de João 7 e o versículo a partir do 38. Evangelho de João 7, 38. Amém? Amém. Que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber e que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não foram dados, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, dizia: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas dizia outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e o de Belém, da aldeia? De onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus e lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Respondeu os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemo era um deles, o que de noite foram ter com Jesus e disse-lhe: porventura condena a vossa lei a um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Amém? Amém. Nicodemo, ele falou essas palavras porque ele antes já tinha tido um encontro com Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 2, ele disse: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, que sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Então ele já tinha experiência. Ele saiu de noite, ele não saiu de dia, ele saiu de noite, porque ele era um homem conhecedor da lei, era formado, mas ele foi ter com Jesus e se envergonhou de
de dia, né? Chegou de noite e foi interrogado. Jesus disse, verdadeiramente, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então, ele aqui defendeu Jesus, né? Porque ele já tinha um encontro com ele e sabia das maravilhas que ele fazia, né? Como ele mesmo disse. Ninguém pode fazer o sinal que ele faz. Quer dizer, muitos vivem nessa cegueira, não têm o conhecimento bíblico, não têm o conhecimento de Deus, e por isso que muitos não duvidam, não querem, outros se envergonham. E quando ele não foi ter com Jesus de noite, porque ele não foi de dia, levou a multidão para ouvir a palavra. Ele foi testar, interrogar, mas o homem quando fala, está falido, mas Deus quando fala, está falado. Jesus falou, e tudo quanto falou e fala, se cumpre. Amém. Né? Amém? Então, meus irmãos, a gente vê que Nicodemo, ele se converteu. Ele conheceu a verdade. E aí os outros, quando falou, por que não trouxeram ele? Ele disse, na minha vida eu nunca vi, vamos falar igual a ele. Quer dizer, a gente vê hoje que Jesus fala através da palavra, a quem crê, mas muitas pessoas não dão crédito, né? Eu fiquei decepcionada antes de ontem, falando de Jesus com um rapaz ali, e ele disse que era tudo conversa, balela, nem existe inferno, nem existe céu, nem existe Deus, nem existe nada. Disse que morreu, acabou-se. Quer dizer, um homem que merece. Um homem desse não é nem para falar bem de Jesus, porque ele não dá crédito à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se essa pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, essa pessoa não é de Deus. E então ali eu fiquei triste, né? Com aquela fraqueza, aquela cegueira espiritual. Ele é um homem materialista. Ele disse que vale o dinheiro. É você ter, poder dar uma pessoa, dar um negócio a ele. Não. Quer dizer, veja que cegueira, né? Até que ponto chega o conhecimento do homem, né? E como é enganado, né? Dessa maneira, chegar a um ponto de desacreditar. A palavra ali, eu digo a Bíblia, você não acredita na palavra de Deus? Não, ali o homem que escreveu. Quer dizer, tem pessoas que não adianta nem a pessoa falar de Jesus, porque ele não dá crédito, né? Jesus disse, a todos que receberam tem o poder de ser chamado filho de Deus. Um homem desse não deu crédito à palavra de Deus, então a pessoa não adianta perder tempo. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, disse mesmo. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, muito de Jesus. Deus abençoe o irmão Zé Paulo, né? Que Deus possa sempre dar sabedoria para trazer uma palavra do Senhor para compartilhar também. Amém. Agora, convido o irmão Jó para orar pelo pregador da noite, orar pelo pastor para ele trazer a mensagem de acordo com o que está escrito. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Seja feito para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Abençoe o pregador que vai pregar nessa noite, Senhor. Que seja usado as Tuas palavras e não a deles, Senhor. Abençoe, Senhor, esse culto. Seja para a Tua honra e Tua glória, para cada um de nós, Senhor. Possa entender o verdadeiro Evangelho, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças estão convidando para a escola, né, professora Gelis? O pastor está com a palavra e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. O caboclo cheiroso, esse pai de fala. Lembra Vitória? Rapaz, que negócio cheiroso aqui, viu, irmão? Você estava começando a vender natura, Galvão, Ticário, eu andar cheiroso também. Boa noite, queridos e amados irmãos. Boa noite. Convite, viu? Está aqui, o convite tem papel. Quem não... Eu sei que hoje 90% das pessoas faz o convite virtual, né? Via WhatsApp. Mas como existem alguns dinossauros, como por exemplo que eu mando alguns também, eu prefiro o manual, eu prefiro entregar a algumas pessoas olhando nos olhos e os convidantes. Então, os irmãos que desejarem pegar alguns depois do final do culto, me procurem para que possamos entregá-los. Se alguém quiser que eu acompanhe essa semana em alguma visita para entregar, eu terei uma alegria aí, certo?
Então, devemos, como o irmão Edivaldo, estar trabalhando, convidando pessoas para vir ouvir. Não é que nós possamos dar entendimento a elas, mas oremos a Deus que o Espírito Santo as capacite para entender a palavra de Deus. O irmão Edivaldo disse bem que não vai ter culto na quinta-feira, viu? Mas isso não quer dizer que não tenha trabalho ao Senhor. Estão todos convocados a nos ajudar a preparar a igreja. 6h30 ficou o horário, não foi? 6h30 da noite, acho que em 7, 8 horas no máximo nós teremos terminado. Tu conseguiu as cadeiras lá da... Então, está menos um problema, graças a Deus. Então devemos estar trabalhando, deixando a igreja pronta, a casa de Deus pronta para recebermos os irmãos e recebermos também pessoas que irão vir escutar a primeira vez. Assim, eu sempre sou muito grato a Deus, meus irmãos, por cada um de vocês, e eu sempre vejo como presente de Deus para a igreja. Cada irmão que chega é uma alegria, é um irmão a mais, mais uma pessoa a passar a eternidade conosco. Então devemos estar buscando cada vez mais ovelhas, porque Cristo diz que tem ovelhas que não estão no aprisco, no curral. Então vamos buscar essas ovelhas, que Deus nos capacite para encontrá-las, certo? Aí ele diz também que a seara é muito grande. Está faltando o quê? Então vamos trabalhar na seara e na vinha do Senhor, amém? Isto é a vontade de Deus para conosco. Portanto, lembrando, cultos sexta, sábado e domingo, e na quinta-feira a preparação aqui da igreja, amém? Boa noite, Alinete. Tudo bom, minha irmã? Saudade de você. Quanto tempo? Desde domingo, foi? Seja bem-vinda, viu? Ela vem mais que criança, não vê ela? Então, um pouco de saudade de tudo, viu? Irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler e estudarmos do 22 ao 30. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Não vamos estudar esse versículo todo, não. Vamos só estudar algo que está aqui contido neles de uma forma mais abrangente. Amém? Todos encontraram? Amém. Assim está escrito. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Amém? Santíssimo Deus e Pai, rogamos, Senhor, que o Senhor nos capacita a aprender a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos guie, Senhor, a entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos adentrar no versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós temos que primeiro entendê-la para podermos explicar às pessoas e ficarmos mais, deixa eu procurar o termo, ficarmos cientes do que Cristo fez e o que pode acontecer conosco. Especificamente, blasfêmia pode ser definida como uma irreverência desafiadora. Quando eu desafio alguém: você não é capaz disso, você é isso, aquilo, aquilo outro. Você está tentando tirar a pessoa do
cego. Então, no caso específico aqui, seria amaldiçoar as coisas de Deus, as coisas que Deus fez. Nesse caso particular, a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, nessa passagem, diz respeito aos fariseus, os doutores, estarem dizendo que Cristo expulsava demônio por Belzebu, por Satanás. Eles estavam dizendo, este é o pecado contra o Espírito Santo nesse dia aqui, que Cristo estava cheio de demônio. Gente, que loucura! Eles, além de estarem afirmando que Cristo estava cheio de Espírito, diz que ele estava cheio de Belzebu. Isso é uma blasfêmia. E essa blasfêmia não será perdoada. Essa não tem perdão. Todos os pecados cometidos pelos filhos dos homens serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por favor, Mateus, capítulo 12, versículo 31, que repete mais ou menos o que está em Marcos 31 e 32. Amém? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia que se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Este pecado de desafiar Cristo, de amaldiçoar intencionalmente, dizer que Cristo estava cheio do inimigo, é um pecado que não tem perdão. Nem neste século, nem no século futuro e em tempo algum. Cristo, nesse momento, quando ele estava conosco, ele tinha uma característica: estava cheio do Espírito. Lucas 4:1. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Estes homens que aí estavam, que eram escribas, que eram homens que conheciam a lei, eles fizeram a seguinte acusação, porque diziam: tem espírito imundo. E, gente, olha o tamanho dessa blasfêmia. Você dizer que Cristo tinha espírito imundo, tem condição de se perdoar? Se alguém, nós como humanos, com nossas limitações tudinha, alguém blasfema contra o nosso Pai, nós vamos ficar injuriados. E mais umas, expulsa por Belzebu, ele está cheio de espírito imundo, sendo que Cristo estava cheio do Espírito Santo. Agora, irmão, esse tipo particular de blasfêmia não existe mais nos dias de hoje. Hoje não tem mais, porque Cristo não está mais conosco. Esta era uma blasfêmia que fazia no período que Cristo estava conosco. Hoje não tem mais esse particular. Mas, contudo, entretanto, qual é o pecado imperdoável nos dias de hoje? Qual é o pecado que se equivale a uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não é que seja a mesma coisa, porque está específico que seria os homens, escribas e fariseus tinham dito que Cristo estava cheio de demônio, de espírito imundo. Essa a gente não tem mais, porque Cristo não está mais conosco. E quando ele voltar, já vem para reinar. Nós, os salvos, não iremos encontrar com Cristo, nós iremos encontrar nas
nuvens. Então Cristo vai vir a reinar. Então Ele não vai vir mais para passar pela humilhação que passou, para nos salvar. Nos dias de hoje, a blasfêmia está você está num estado contínuo de falta de fé, ou melhor dizendo, num estado contínuo de descrença. O que é isso? Como disse o irmão Zé Paulo agora há pouco, não crer. Como nós sabemos, ou crer de forma errada, como disse o irmão Adivaldo em João 4, 23 e 24. Se eu não crer da forma correta, eu continuarei tendo meus pecados imperdoáveis. Se eu não crer como diz as Escrituras, eu continuo blasfemando contra o Espírito Santo. Porque se eu não crer nas Escrituras, é blasfemar contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi quem escreveu a Bíblia. Não é aquele pecado específico lá de Lucas, de Marcos 3, de Mateus 12. Aquele pecado diretamente de Cristo com o Espírito Santo. Mas sim, o pecado de não crer na ação do Espírito Santo. Por favor, Evangelho de João 16, capítulo 16. Versículo de 7 a 11. Vamos ler até o 13, para melhor entender. Evangelho de João, capítulo 16. Não crer na ação do Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Se tu não crê na ação do Espírito Santo, tu continua tendo o teu pecado imperdoável. Mas como é crer, gente, na ação do Espírito Santo? Como é que eu sei que eu estou crendo da forma correta? Gente, o primeiro sinal da crença bíblica é você negar a si mesmo. E talvez seja uma das coisas mais complexas que já ouvi falar, é o ser humano se negar a si mesmo. Você se sentir um nada, ou não se sentir, saber que é um nada. Saber que a coisa mais importante da tua vida não foi tu que fizeste. Gente, e são poucos que querem fazer isso. A maioria querem conquistar, porque a conquista te traz o quê? Engrandecimento, te traz soberba, como diz o querido irmão Hélio. O ser humano é o único bicho que cresce incha com um tapa nas costas. Oi, irmão Adivaldo. Você cresce, você incha. Meus irmãos, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele te diz, tu és um pecador. Ele te diz, o único juízo que pode acontecer contigo é a condenação. E ele te diz que só há um caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não diz, Raul Ferreira, faça uma ponte até chegar ao céu. Não diz, Paulo, persevere para que um dia talvez você possa chegar. Não diz, Jerimar, sedes firmes, Jerimar, e constante para conquistar o céu.
Ele diz: quando vier, começará o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E nós saberemos que a justiça de Deus feita em nós foi pelo sangue de Cristo, não por nada de nós, meus irmãos. Quando eu tiro qualquer uma dessas características, eu estou tirando a ação do Espírito Santo, estou cometendo um pecado imperdoável. Jamais vou crer biblicamente, porque eu estou colocando a minha pessoa à frente de quem me salvou, estou colocando a minha pessoa à frente do Espírito Santo do meu Deus, e isso não é bíblico, meus irmãos. Isso aí é antibíblico, é o conhecimento que não te leva a canto nenhum, que te cega, que te coloca vendas, que deixa você sem entendimento. Você fica querendo achar que é, mas não é. Então, isso é não crer na ação do Espírito Santo. Quando tu diz: eu estou buscando, eu estou procurando, eu estou fazendo por onde, eu estou dizendo: eu não creio na obra do Espírito Santo, ou não estou? Mesmo, como disse o irmão Edivaldo, com sabedoria, sendo enganado. Mas a Bíblia não diz em nenhuma passagem que o enganado será salvo. Pelo contrário, diz que aquelas pessoas que enganam faz 2 vezes mais filho da perdição. E o cego guiará outro cego para o abismo. Então nós temos que crer, glória a Deus que cremos assim, na ação do Espírito Santo. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água transbordarão, como disse o irmão Zé Paulo agora de João 7. Não é quem crê, como diz Walter, como diz Edivaldo, é como diz as Escrituras. Isto é crer na ação do Espírito Santo de Deus. Isto não é crer na ação de homens. Então, o pecado imperdoável no dia de hoje é um estado contínuo de descrença, de falta de fé bíblica. Não é a fé que não serve de nada, é da fé bíblica que é a que te salva. O outro pecado imperdoável, não crer no amor de Deus. Mas não, peraí, mas todo mundo crê no amor de Deus. Nunca vi ninguém dizer que não crê, também não. Mas conheço poucos que creem. Só dizem que creem, mas da boca não. Eu creio. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. É que tem mais disso. Se não fosse por Deus, qual é a cobra mais venenosa do mundo? Alguém sabe? A cobra mais venenosa é uma que fica em pé, assim, se o nome dela agora. Ninja. Ah, ninja? CP? Deve ser, irmão. Ninja não é aqueles lutadores dele. É uma cobra. Essa é perigosa, que além de picar, ainda é uma ninja. É rapidinho, que ela fica assim, né? Ela fica em pé, exato. Essa aqui é essa mesmo. Ela é venenosa e perigosa. Mas por que ela está lá? Porque Deus permite. Tudo que tem debaixo dessa terra é por permissão de Deus. Tudo é por permissão de Deus. Não crer no amor de Deus é um pecado imperdoável. Tem como provar biblicamente isso? João capítulo 3. Versículo 16 a 18. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um pouquinho à frente, o 36.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Meus irmãos, não crer no amor de Deus. Alguém pode me dar um exemplo de falta de crer no amor de Deus? Quando Deus diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Ele está dizendo o quê? Que o salvo pode confessar que é salvo? Que ele pode dizer, eu sou filho? Ou deixa dúvidas? Como é que eu posso dizer que se eu fui salvo, eu posso perder a salvação? Se eu tenho dúvida que sou salvo, eu estou crendo no amor de Deus? Quem não crê já está condenado. Agora, se aqueles homens que lá estavam servindo ao príncipe deste século, eles chegaram a blasfemar com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que ele, Cristo, estava cheio de demônios. Imagina hoje o que esses homens não conseguem fazer para enganar as pessoas, para conduzir as pessoas ao caminho errado, para conduzir não ao caminho, mas ao caminho espaçoso, largo, fácil de andar, sem aperto, sem sofrimento, sem aflição. Aquele caminho que você não tem aquelas estradas, autoestradas ali que você pode até. Na Alemanha tem umas autoestradas que a média é 250 km por hora. É muita coisa. Aqui a gente não tem isso, né? O cara anda a 200, mas sem autorização para isso, né? Essa estrada deve ser boa de andar, né? Mas e o fim da estrada? Perguntaram a Cristo, são muitos que se salvam, poucos que se salvam. Cristo mandou entrar pela porta estreita. Cristo não te diz, pelo caminho largo, espaçoso, procura boa vida. Ele diz, entrai pela porta estreita. Agora, entrar pela porta estreita é negar a si mesmo, irmãos. É saber que você não é capaz de abrir a porta. A porta é Cristo. E ela abre-se por Ele próprio. Com a ação de quem? Do Espírito Santo, que é Deus. Não crer no amor de Deus. Romanos capítulo 5. Versículo de 6 a 8. Amém? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu tenho plena convicção de que eu só pararei de pecar em um momento. Eu tenho aqui para todo mundo a regra: quando você morrer. Quer parar de pecar? Porra! Enquanto tu estiver nesta pijama chamado carne, como diz o saudoso pastor Antônio Mendes, tu irás pecar. Cristo não morreu por nenhum bonzinho. Até porque ele olhou, procurou e encontrou quantos justos? Nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Quem estava pela manhã lembra que nós vimos aqueles não toque, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, doutrinas e preceitos de homem. Eu tenho plena convicção, se estivéssemos aqui todo mundo gritando, vocês, todo mundo estava aqui com o olho aberto. Aí quando você não tinha nem sono, né, irmã? Por quê? Porque não estava se servindo a Deus em verdade e em espírito, e o povão pula mesmo. É uma festa, é uma alegria.
Mas para quem está servindo a Cristo, tem prazer de ouvir a palavra dele, não de homens. Deus é suficiente para o crente. O amor de Deus é suficiente. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente para vocês, irmãos. Não precisa de adereço para o culto ser fervoroso. Precisa de Cristo no culto. Precisa de Cristo em você. Você carregar as marcas do Senhor Jesus. Você, quem é salvo, sabe disso. Quem não é, vai atrás do trio elétrico mesmo na religião. E boa sorte. Seres felizes. Não podemos fazer nada se o Espírito Santo não convencer, meus irmãos. Pode até, como diz o irmão Zé Paulo, ser convencido, mas não é convertido. Não adianta nada. Então eu creio na obra de Cristo que morreu por mim, eu sendo ainda pecador. Eu creio no amor de Deus, que pelo amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Eu creio no amor de Deus que me amou e com o sangue de Cristo me lavou os pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, amém? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Meus irmãos, o meu pecado está lavado pelo sangue de Cristo. Não é por nada que eu fiz. Eu não tinha condição de pagar a minha dívida e eu não terei condição de pagar a minha dívida. Vocês, irmãos, perdoem a sinceridade, não tem condição de pagar a dívida de vocês. Ela é impagável. Por isso que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. E por isso que Ele, com o sangue dele, nos purificou de toda a imundícia. Para quê? Para servirmos em verdade e em Espírito, não na fraqueza da carne, mas na fortaleza do Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, outro pecado imperdoável é não crer nas Sagradas Escrituras, não crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz no primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Quando o perdido chegar lá no julgamento, no grande trono branco, a acusação será: fulano matou todas as pessoas, esses pecados são perdoados? A morte de alguém, Deus perdoa? Quem matou alguém, Deus perdoa? Roubar, Deus perdoa? Mas o pecado imperdoável, vamos voltar a João, Evangelho de João, capítulo 3. A acusação do grande tribunal, essa acusação você já está condenado, viu? Não vai ser para ser salvo, não, vai ser já condenado, apenas para determinar o tamanho da tua pena. A acusação é essa. João 3,18, parte B. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a acusação. Fulano de tal, José Walter Gomes Costa, pecador, pecou, fez isso, está naquela lista do tamanho do mundo. Aí no final está lá: crê na obra, no nome do unigênito Filho de Deus. Então, esses pecados foram todos riscados. Por quê? Porque eu creio no unigênito do nome Filho de Deus, Cristo Jesus, somente nele. Agora, fulano de tal bonzinho, fulano de tal deu cesta básica, fez feirão, fez sopão, fez macarrão, fez um monte de pão, mas não creio no nome do unigênito Filho de Deus. Condenação. Por quê? Porque não creio no unigênito
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta é a acusação. Quem não crê tem um pecado imperdoável. Meus irmãos, resistir à ação do Espírito Santo, negar a ação do Espírito Santo a você, é resistir à vontade de Deus. Resistir à ação do Espírito Santo é literalmente blasfemar contra Ele. Cristo não quer que nenhum se perca, Cristo quer salvar todos, mas não vai salvar aquele que nele crê. É uma pregação chata de se ouvir. Eu dizer que a pessoa é pecadora, que merece o inferno, não é prazeroso. É prazeroso chegar aqui, irmão João, tudo que o Senhor desejar, Deus vai te dar. Isso é bom de se ouvir, irmãos. Enche o ego da gente. Oh, seus problemas acabaram. Pare de sofrer. Mas eu estou dizendo, gente, vamos crer como diz as Escrituras. Não vamos crer como diz os homens, porque os homens que servem ao inimigo, eles estão aí cheios, fazendo um monte de prosélitos, 2 vezes mais filhos da perdição. Não crer no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, não tem perdão. E essas pessoas, a pessoa que rejeita o suspiro do Espírito Santo, gente, o chamado é para todos. Deus diz que muitos são chamados. O chamado, ele está aqui, ó, morreu o pecador, Cristo morreu na cruz para te salvar. Cristo, pecador, já morri, já ressuscitei. Escutem, como disse o irmão Zé Paulo agora há pouco, entra num vidro, sai no outro. Tem até uma historinha bem rápida. Diz que uma criancinha chegou no culto e o pastor pregando, ele com a mão no ouvido, culto todinho com a mão em um dos ouvidos. Terminou o culto, o pastor: meu filho, por que você fez? Por que você não estava? Não, pastor, eu estava. Porque eu estava fechando o outro ouvido para não sair, não entrar no ouvido e sair no outro. Então, meus irmãos, quando Deus falar contigo, ó, não deixe sair no outro lado. Porque, irmãos, a pessoa que rejeita o sussurro do Espírito Santo, que rejeita o pedido do Espírito Santo para confiar, é assim: o Espírito Santo, ele te capacita a entender, te dá entendimento. A quê? A tu entender o que Cristo fez por ti. Quem morre na incredulidade, meus irmãos, é uma tristeza. Quem morre na incredulidade tem um destino trágico. Por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do 7 ao 12. Agora? Amém? Porque já o ministério da injustiça vai operar? Não, opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, quando tu não tem prazer na palavra de Deus, quando tu não obedece à palavra de Deus, você irá para as labaredas de fogo, para aquele local onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Volta a página aí, Tessalonicenses 1, versículos de 8 a 9. Com labaredas de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus
e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Por quê? Porque não escutaram o Espírito Santo de Deus, porque não creram na verdade, porque foram desobedientes, obstinados, creram mais nas suas obras do que na obra de Cristo. Mas, irmãos, o Evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para a salvação. E esse Evangelho deve ser anunciado. Mas, quando o Evangelho está encoberto, as pessoas estão perdidas. E há uma ação maligna, há uma ação do inimigo em cegá-los em entendimento. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos de 2 em diante. Amém? Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus com D minúsculo deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, essas pessoas estão cegas de entendimento. Olha, recomendamos a consciência, entendimento. Quando o Espírito Santo adentra no coração de um homem pecador, ele o convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele dá entendimento do que Cristo fez por cada um de nós. A relação de Cristo não é coletiva, é individual, é você com Cristo. Cristo morreu por você, meu irmão. Cristo morreu por você, Raul Ferreira. Cristo morreu por você, João. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por cada um de nós individualmente. Cristo não morreu pela coletividade, apesar de poder salvar todo o mundo, mas só vai ser salvo aquele que crê pessoalmente na pessoa de Cristo. A relação é personalíssima, você e Cristo. Não é a igreja, não é o pai, a mãe, o avô, o pastor, é você e Cristo. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E devemos glorificar Deus, dele nos dado entendimento, dele ter adentrado dentro de nós o seu Santo Espírito e nos convencido que somos pecadores, e nos convencido que merecemos um juízo eterno, e nos convencendo que a justiça de Deus foi feita em nós pela ação do seu Filho. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. As crianças vão louvar?
conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus Cristo carregou sobre a cruz. Grande fardo dos pecados meus Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou. Desde a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus Cristo carregou sobre a cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Amém.